Eu acredito em ti. Vai atrás dos teus sonhos. Bem-vindo a mais um episódio do Invisível. Obrigada por estares desse lado. Estamos no mês da superação e como julho tem 5 semanas, este mês tenho uma segunda convidada que já está aqui comigo. Eliana Bandeira, atleta de lançamento de peso, nasceu numa pequena cidade do Ceará, no Brasil. Cresceu rodeada de simplicidade, mas com grandes sonhos. Com apenas 12 anos, deixou a casa dos pais e mudou-se para Fortaleza à procura de um sonho. Um sonho de se desenvolver enquanto pessoa, estudar e criar as próprias oportunidades. Uma decisão que admite ter sido difícil, mas que teve o apoio dos pais, que confiaram e acreditaram na jovem menina sonhadora à procura de alcançar os seus objetivos. Levava coragem, fé e a frase do pai como incentivo: eu acredito em ti. Vai atrás dos teus sonhos. Foi isto que o pai da Eliana lhe disse quando ela entrou num autocarro com apenas 12 anos, pronta para mudar a sua vida. Aos 15 anos foi descoberta por um olheiro. Tinha 1,75 m e um corpo já atlético. Começou no atletismo e encontrou no desporto mais do que uma atividade. Encontrou um propósito, uma paixão e um desejo ardente de um dia ir aos Jogos Olímpicos. Com 18 anos, tomou mais uma decisão que mudou tudo. Veio para Portugal para se aproximar dos melhores, porque acreditava que estar entre campeões era o primeiro passo para também se tornar um deles. Tem como referência Nelson Évora, Marco Fortes, Marco, um beijinho para ti, e Patrícia Mamona. Ela sabia que não era um sonho fácil. Era preciso deixar tudo para trás, enfrentar mudanças e viver longe da família. Hoje, a Eliana é uma referência no lançamento do peso. Foi atleta de Juventude Vidigalense, representou o Sport Lisboa Benfica e hoje compete como atleta individual e pela seleção nacional. Tem no currículo campeã ibero-americana, vice-campeã mundial universitária, bronze na Taça da Europa de Lançamentos, campeã nacional. E o ponto alto, semifinalista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com um recorde pessoal de 18,49 metros. Considera-se resiliente, corajosa, diz estar constantemente no limite e admite que os seus resultados são o reflexo de todas as decisões. Fora da pista, a Eliana continua a viver com intensidade, dedica-se à família, à sua marca pessoal e a projetos que refletem a mesma filosofia que a move: impactar vidas através do exemplo. A Eliana disse-me uma frase que me ficou na cabeça: tu não saberás quantas pessoas impactaste, mas quem foi impactado vai se lembrar de ti. Então sê útil. Gosta de ligar aos pais enquanto conduz, de cantar, de escrever, de banhos de água fria e de um bom queijo. E sonha um dia visitar Israel, andar pelas ruas que Jesus andou, porque é a fé que a move e que molda os seus princípios e valores. A Eliana não é apenas uma atleta, é uma mulher que aprendeu com o desporto a criar as suas próprias oportunidades, que acredita que disciplina, coragem e entrega são inegociáveis e que nos mostra todos os dias que onde nasces não define até onde podes chegar. Hoje, quando entra numa pista, carrega muito mais do que um peso e uma marca para bater. Carrega uma história, carrega o exemplo e carrega a frase que mudou tudo: eu acredito em ti. Vai atrás dos teus sonhos. Bem-vinda, Eliana. Ai, olha, eu fico emocionada. Que introdução incrível. Minha nossa, não estava à espera, realmente. Obrigada por estares aqui, Eliana. Obrigada. É um prazer estar aqui nesse projeto incrível. Espero de alguma forma contribuir para o público que vai nos assistir hoje. Tenho a certeza que sim. Eu já estou fascinada pela tua história e acabei de te conhecer. E é impressionante. Eu sei que eu vivi isso, eu fui o sujeito, né, que criou essa história, mas eu sempre me surpreendo, de fato, porque, nossa, o que eu passei, a minha história é algo que me emociona sempre. Então é por isso que eu estou sempre indo para frente, caminhando, porque eu sei que vale a pena. Vale mesmo a pena, vale. E tu tens uma história de vida incrível e acho que quem nos ouve e quem está aqui a ver este episódio vai ficar também agarrado à tua história. Okay. Eliana, vou começar aqui pela tua infância. Quando tu pensas na aldeia onde tu nasceste, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Olha, eu saí de uma aldeia muito pequena, né? Uma cidade chamada Nova Jaguaribara com 10 mil habitantes. E
E quando eu lembro dessa minha cidade, eu lembro que foi lá onde tudo começou, né? Era uma criança sonhadora que ambicionava sair daquele ambiente para conhecer o mundo afora. Eu lembro que ficava, por vezes, à noite, a olhar pro céu e a ver aqueles aviões a passarem, imaginando como é que seria estar lá dentro e o que estava no mundo afora, além daquela aldeia. Então, a minha cidade é uma cidade na qual eu tenho um orgulho enorme de representar e de hoje falar dela por onde eu for, porque é a minha origem, né? E as pessoas lá me têm como uma certa referência, me têm como alguém que realmente venceu na vida, dentro e fora do desporto. É um orgulho enorme falar da minha cidade. Olha, estavas-me aqui a falar, na conversa que estávamos a ter antes, que eras muito sonhadora. Como é que sonha uma menina numa cidade do interior? Eu sempre me considerei uma criança muito especial no aspecto de como é que eu tinha aquela capacidade de imaginar coisas. Porque lá está, nós somos da aldeia, e na aldeia, por vezes, a gente tem uma vida mais humilde, uma rotina mais tranquila, né? Só que eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de observar as pessoas, as coisas ao meu redor, e é onde comecei a ter uma certa curiosidade para entender sobre as coisas. E eu fazia muitas perguntas, né? Eu era a criança dos porquês, o porquê de tudo. E eu acredito que foi esse despertar, né, de querer entender o que se passa no mundo afora, que me fez uma criança especial. 12 anos, Eliana, e tu decides, eu 12 anos. vou sair. 12 anos. Como é que os teus pais encararam esta tua decisão? Eles apoiaram-te, já me disseste. Como é que eles viram esta saída da filha com 12 anos? Olha, quando eu decidi sair Eu tinha 12 anos de idade e saí exatamente no dia do meu aniversário, dia 1 de julho. E quando eu tomei essa decisão, já tinha um ano, na verdade eu acho que eu comecei a pensar sobre sair de casa nos meus 11 anos ali. E aí eu fui alimentando a cabeça dos meus pais, né? Tipo, pai, mãe, eu queria conhecer tal cidade, eu queria ir para a capital, e nesse caso, na altura, era Fortaleza, né? E eles diziam assim, menina, mas como é que você vai para lá? Quem é que vai cuidar de você? Você é uma criança, não se pode... Tá maluca? E eu disse assim, não, mas eu precisava ter essa experiência. Então eu fui alimentando, por exemplo, a cabeça dos meus pais com histórias e também alimentei a cabeça da minha tia, né, que na altura ela morava nessa cidade, que acabou me dando a oportunidade. Agora, sim, claro que foi muito difícil para os meus pais, né? Eles não queriam deixar que aquela menina saísse de casa. Então, eu acabei, influenciando os meus avós para falar com os meus pais para que eles pudessem permitir que eu fosse, nesse caso, a cidade, a Fortaleza, para pelo menos ter uma experiência de férias. E na altura, eu fui de férias, regressei e depois voltei definitivamente para a capital. Agora, para os meus pais foi uma dificuldade, né? Eles não queriam apoiar. Mas nesse caso, o meu pai, como eu disse especificamente logo no início, ele sempre acreditou no sonho dessa menina. E ele disse assim, minha filha, é isso que você realmente quer? Então vá atrás dos seus sonhos, eu estou aqui para te apoiar. Oh, Eliana, com 12 anos já te sentias uma adulta crescida, não é? Eu às vezes olho para os adolescentes de hoje em dia e fico me imaginando, né? É um espelho, porque eu fico assim, como é que eu, com 12 anos de idade, com aquele tamanho, com aquela mentalidade, decidi sair de casa? E para mim é algo que me surpreende até hoje, mas eu costumo dizer que eu sempre fui direcionada por Deus, creio eu, porque não era normal. Não era normal. Acho que fazia parte de um propósito muito maior daquilo que eu realmente imaginava estar a viver. E quando te sentaste no autocarro, sozinha, 6 horas de caminho, não é? 6 horas. O que é que pensavas? Lembras-te do que é que pensaste? Eu só queria viver aquilo. Eu estava super entusiasmada, estava muito, mas muito feliz. Acho que era o entusiasmo, era a emoção, né, de estar saindo de casa, de estar andando de autocarro pela primeira vez, de fazer uma viagem sozinha com uma única bolsa, uma única mochila nas costas com tudo que era meu. Eu costumo dizer que tudo que eu tinha cabia dentro de uma mochila. E não tinhas telemóvel? Não.
O que é que foste fazendo na viagem, 6 horas de viagem? Eu fui observando tudo. Eu observava como é que eram as pessoas, como é que elas se vestiam, como é que era a estrutura da cidade, porque quando eu vi aqueles prédios enormes de uma capital, eu fiquei, uau, que mundo incrível, como é que eu estava perdendo tudo isso, e com 12 anos de idade, como se eu estivesse perdendo uma vida. E para mim foi um entusiasmo muito grande, eu estava muito, mas muito feliz, mas realmente, quando eu cheguei na capital, ali a primeira semana, bateu a saudade. A saudade da minha casa, a saudade dos meus pais, mas sempre guardando esse sentimento, porque eu acreditava que eu tinha que resistir. Eu costumava dizer que tudo são etapas. Você se acostuma com aquele ambiente que você está, você se acostuma naquele meio que você está inserido, você se acostuma com tudo que está ali à sua disposição. Então eu pensava, assim eram as nossas emoções. Eu estava com saudade, mas logo em seguida acredito que eu vá me acostumar com essa saudade e vai passar. Então eu chorava à noite, por exemplo, pegava um travesseiro, começava a chorar para que a minha tia não ouvisse e não ligasse para os meus pais, né, a dizer que eu estava... Porque tu não querias voltar para trás. Porque eu não queria voltar. Então Eliana, eu chorava muitas vezes foi uma grande escondidas. superação para ti com 12 anos, não é? Uau. Tiveste medo? Não. Acho que foram poucas as vezes que eu tive medo durante a minha vida, até hoje. E tomar essa decisão de ter saído da casa dos meus pais para algo maior, para essa experiência, não tive medo, pelo contrário, eu tive entusiasmo. Tu tens aqui, chegas com 12, depois entras no atletismo com 15, entre os 12 e os 15 anos, não havia desporto na tua vida? Não, mas, mais uma vez, o desporto sempre fez parte da minha vida, porque eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu gostava de correr, eu gostava de praticar atividade física, e isso por conta própria. Inclusive, eu acordava às 5 horas da manhã, ia correr na rua, e quando eu regressava, fazia alguns exercícios por conta própria. É curioso pensar, porque eu não sei de onde veio esse despertamento pela prática do desporto. E eu sempre fui uma criança muito ativa. Inclusive na escola eu fazia parte de alguns do handball, né, do time do handball da escola, do vôlei. Ia praticando ali algumas atividades dentro da escola. Então eu gostava. Então, ou seja, eu sempre fui uma criança desperta e com algum feeling para a prática do esporte. O seu inconsciente já sabia, Eliana, isto é incrível. Eu acredito que sim, acredito que sim. Então, e a seguir, vem um olheiro e encontra-te. Exatamente. Quando eu estava na escola a praticar o desporto, mas por brincadeira, os desportos escolares, eu sempre levei muito a sério. E eu acredito que aquele contato com o desporto, com a prática, me trazia disciplina para as matérias, para os estudos. Refletia sempre. A minha postura que eu tinha dentro das quadras refletia fora das quadras. E o facto de ter sempre um bom resultado na prática do desporto escolar abriu a oportunidade, por exemplo, para um passeio escolar na altura, para ir conhecer o Castelão, ou seja, para conhecer uma obra de um estádio de futebol na altura. E era algo incrível, porque todos os alunos queriam ter esse acesso, mas só tinham acesso se tivesse um bom desenvolvimento, boas notas, e eu tinha isso, tudo isso porque através do desporto, né, que trazia esses resultados, essa postura. E então fui para esse passeio, fui promovida, né, a uma das alunas que tinha melhor desenvolvimento, tinha uma postura de uma boa estudante. E quando eu cheguei nesse estágio, nesse passeio, alguém de longe me avistou, um olheiro, olhou para mim e disse assim: Milda, você tem quantos anos? Eu tinha 15 anos na altura. Quanto você mede? Tinha 1,75 m, e ele se deslumbrou com aquelas características de uma miúda jovem, e ele olhou para mim e disse assim: olha, você tem talento para o atletismo, vem fazer um teste. E eu nem sabia o que era atletismo.
não sabia o que é que estava à minha espera. E eu, naquele entusiasmo, logo chamei a minha professora responsável e ela fez contato com ele, trocaram os contatos e ela planejou tudo para que eu pudesse voltar e fizesse esse teste. Esse olheiro até hoje, ele é um grande amigo, alguém que eu sou muito grata, né, pelo acesso que ele me deu. Ele também na altura era atleta, mas era atleta paralímpico, era atleta master. E para mim foi algo incrível, porque mais uma vez eu estava diante de uma oportunidade de vida, e mesmo sem saber o que era. Porque eu lembro que nessa mesma conversa ele disse: Eliana, vem fazer um teste numa universidade que pode, por exemplo, te dar, abrir portas para que você pudesse estudar numa das melhores universidades na altura, né, do estado do Ceará, a Unifor, ao mesmo tempo praticando o atletismo. E eu me deslumbrei logo. Claro, é isso que eu quero, porque tudo que eu queria, o que eu tinha ido fazer na capital? Eu queria uma oportunidade de poder estudar numa das melhores universidades, um dia de poder me formar, de poder ser alguém na vida, né? E esse ser alguém na vida, o único caminho era através dos estudos. Era a única realidade que eu tinha. Mas aí estava ali diante dos meus olhos a oportunidade tanto de estudar como também de praticar desporto. E começas a praticar o atletismo. Exatamente. Aí fui fazer o teste, passei, eles disseram que eu tinha muito talento para aquilo e comecei a praticar. Agora, pensei que fosse ser mais fácil, mas vieram aí algumas dificuldades externas, porque o facto, eu costumo dizer que no Brasil nós não temos cultura desportiva. Então, muitas das pessoas não vê o desporto como uma oportunidade, apenas como um empecilho, né? E é o contrário. No desporto, você acaba por se desenvolver como pessoa também. E então, a pessoa com que eu morava, né, ela não permitiu que eu praticasse o atletismo, o desporto, de uma forma muito frequente. Eu comecei a fazer 2 vezes durante a semana, a praticar atletismo, e morava a 3 horas, por exemplo, tinha que sair 5 horas da manhã para poder chegar no treino às 9 da manhã, treinar, regressava a casa para poder ir para a escola. Era essa a minha rotina durante uns 3 meses. E o facto dessa pessoa com quem me apoiou, né, que me ajudava, era uma mulher empoderada, uma amiga, que também me viu como alguém que tinha talento, mas que tinha apenas que estudar. Ela viu que o desporto não era o melhor caminho naquela altura. E para mim, o desporto foi uma oportunidade de vida. Então, todas as pessoas que não acreditavam naquele sonho, naquela certeza que eu tinha, eu pegava a minha mochilinha e vou embora mais uma vez. Então, foram as dificuldades do dia a dia, né, das circunstâncias naquela altura de conciliar o desporto com o cotidiano, a vida, que me fez tomar algumas decisões difíceis também, né, de deixar essas pessoas que um dia me apoiaram para apostar no meu sonho, que era praticar o atletismo e, através do atletismo, entrar numa boa universidade que tinha essa proposta, e logo se via o que é que ia acontecer nesse percurso. Estava-te a ouvir e estava a sentir, Eliana, que todas as adversidades que nós vamos conseguindo ultrapassar e que vamos conseguindo dar a volta e pondo para trás das costas, vai desenvolvendo uma capacidade de resiliência e de superação, não é? Então vamos criando novas mensagens, novas redes neuronais no nosso cérebro, não é? E o nosso cérebro habitua-se a isso e sabe que se há um desafio eu consigo superá-lo. E então vamos treinando a nossa mente também para isso. Sentes que isso aconteceu contigo? Muito, muito. Tudo que eu passei hoje desenvolveu em mim essa capacidade resiliente de que quando eu estou diante de um problema, de um desafio, é só questão de tempo que ele vai passar, tudo na vida passa, né? E eu tive essa resistência ao longo dessa minha jornada, dentro e fora do desporto, que faz da minha vida ser algo incrível, porque é muito mais fácil você ver uma situação como apenas uma fase que vai passar.
Então, os problemas que eu passei criou em mim essa resistência, essa resiliência de que tudo passa na vida. Já falamos aqui em outros episódios com outros convidados e inclusivamente é algo que eu insisto muito com os atletas que acompanho. Se as coisas forem demasiado fáceis, nós não criamos resistência. Uau! Eu vim agora no carro refletindo exatamente isso com meu marido, porque quando temos acesso a tudo, acaba perdendo o sentido da vida, do que estamos a fazer, nos tira da consciência do momento em que estamos e de onde queremos chegar por vezes. Então, eu hoje associo tudo na minha vida a um propósito de vida. Seja dentro ou fora do desporto, eu tenho um propósito. E qual é o propósito nesse caso? Ser útil na vida das pessoas, impactar pessoas. No desporto, eu sei que tem milhares de pessoas a me observar. Eu tenho certeza que pelo menos uma me tem como referência, como exemplo, e se ela se sentir impactada por aquilo que eu carrego, já vai valer a pena. Então é assim que eu penso hoje em dia. Eu tenho um propósito de vida, seja dentro ou fora do desporto. É impactar pessoas. Impactar. Isso me dá um sentido. Porque lá está, eu por vezes já tenho vários exemplos de quando eu alcancei determinada marca, quando eu alcancei determinados objetivos, depois que obtive, ficou um vazio, e um vazio tá aí agora. Ou seja, eu antes praticava o atletismo em busca de números, de resultados, de me superar, e tudo bem, tá tudo certo você pensar dessa forma. Nós, atletas, somos movidos a esses desafios, a números, de fato, vivemos de alta performance, e para que isso aconteça, você tem que estar quebrando barreiras. Tá, mas é possível você conciliar a alta performance e ter como propósito de vida, para que possa fazer sentido não só para você, mas para quem está lá fora, para quem está a te observar. Acabamos por ser também um bocadinho responsáveis por aquilo que passamos aos outros, não é? Exatamente. Nós somos responsáveis. E por que não impactar essas pessoas que de alguma forma estão a observar? A observar. Muito interessante esta tua forma de pensar e identifico-me muito com aquilo que estás a dizer. Hoje eu mudei completamente a minha... Eu costumo dizer que hoje eu desfruto quando eu estou a lançar, quando eu estou a treinar, Hoje eu vivo o alto rendimento a 100%, né? Sou atleta 100% atualmente profissional Então ok, se eu estou fazendo 100% isso, por que não levar e fazer a diferença na vida de outras pessoas? Agora surgiu-me aqui uma pergunta. O atletismo tem diferentes áreas, não é? Diferentes ramos. Por que o lançamento de peso? Como é que foi? Foi uma influência de alguns treinadores ao longo da minha jornada. Eu comecei no heptatlo. É uma disciplina dentro do atletismo com 7 provas. Sim. Então era boa em quase tudo. Mas teve um treinador que enquanto eu fazia o atletismo, ou enquanto eu fazia o heptatlo, ele convidou-me para fazer algumas provas no lançamento peso. E, coincidentemente, tive bons resultados. Eu era considerada a magrinha forte. Eu sempre tive sempre um corpo muito atlético, mas sempre muito rápido e muito forte. E aquele treinador, o Edilson Souza, foi o meu primeiro treinador, inclusive, desse projeto na qual eu participei, que ele detectou em mim uma lançadora de peso. E quando eu vim para Portugal, eu confirmei isso, porque ao chegar em Portugal, fui treinar especificamente com um treinador que era dos lançamentos, lá em Leiria, né, da Juventude Vidigalense, o Paulo Reis. E pronto, confirmou basicamente que eu tinha que fazer o lançamento do peso. Não tinha... De qualquer maneira, antes de tu vires para Portugal, tu já querias vir para poder estar ao pé dos atletas olímpicos, não é? Exatamente. A minha motivação... Eu comecei a praticar o atletismo numa universidade, que eu tive a oportunidade de também desenvolver as minhas capacidades de poder estudar, de optar por um curso. E ao mesmo tempo que estudava, praticava o atletismo. E quando eu me deparei com aqueles meus pensamentos intrusivos que eu tinha de imaginar o que é que eu preciso fazer
para um dia me tornar uma atleta olímpica? Porque eu lembro de uma pergunta que eu fiz a um treinador: quantos anos um atleta levaria para se tornar olímpico, para chegar aos Jogos Olímpicos? E esse treinador respondeu: Eliana, de 8 a 10 anos. Você precisa treinar de forma incansável de 8 a 10 anos para se tornar uma atleta olímpica. E eu lembro que eu me agarrei àquele número, 10 anos, e eu disse: eu vou treinar 10 anos da minha vida para um dia me tornar uma atleta olímpica. E coincidentemente, nos Jogos de Paris de 2024, fazia-se 10 anos que eu estava a treinar e que, de fato, foi possível realizar, como eu costumo dizer, o tão sonhado sonho olímpico. Então, mas antes disso, eu tive um pensamento de que eu precisava tomar mais uma decisão, que era sair daquele meio onde eu estava inserida e ir para um outro nível, para encontrar outros atletas olímpicos e entender como é que eles treinam, o que é que eles comem, o que é que eles fazem, qual é a motivação deles, o que é que fez deles serem atletas olímpicos, campeões, verdadeiros campeões. Então, eu sempre costumo dizer que o meio sempre sobressai. Então, estarmos no lugar certo, com as pessoas certas, faz com que os nossos resultados sejam impulsionados. Então, a partir desse pensamento, eu disse: eu preciso ir para um ambiente onde estejam outros atletas olímpicos para entender o que é que eles fazem. E foi a minha motivação que me fez sair do Brasil para vir para Portugal. Eu lembro que na altura eu fiz vários projetos na escola, por exemplo, falando sobre Portugal, as curiosidades de Portugal, e isso despertou-me um certo interesse sobre o país. E eu costumo dizer que tudo foi direcionamento de Deus, porque eu pensei em Portugal, eu entrei na biblioteca da universidade, pesquisei sobre o país, pesquisei os clubes que tinha na altura aqui em Portugal e entrei em contato para saber se eu poderia vir para fazer um estágio de treinamento. E coincidentemente a Juventude Vidigalense, que foi o meu primeiro clube aqui em Portugal, lá de Leiria, respondeu ao e-mail e me deu a oportunidade de: sim, Eliana, pode vir, você vem, fica 3 meses, treina conosco, te damos todo o suporte e você experimenta como é que é o mundo lá fora do desporto. E foi essa motivação que me fez sair do Brasil para vir para Portugal. Foi pensar onde é que estão os atletas olímpicos, quais são os atletas que eu tinha como referência na altura, e como eu já disse há pouco, era o Nelson Évora, a Patrícia Mamona, o Marco Fortes, e eu disse assim: não, eu preciso estar com esses atletas, no meio deles, para saber quais as inspirações, o que é que eles fazem, o que é que fez deles verdadeiras referências no desporto nacional. E foi essa motivação. E quando eu cheguei, aí eu tomei essa decisão, juntei tudo que eu podia, em todos os aspectos, a nível financeiro, contei com a ajuda de algumas pessoas que acreditaram nesse sonho olímpico, que já começou aí. Eu costumo dizer que quando eu tomei essa decisão de vir para Portugal, foi quando eu tinha certeza de que um dia eu queria me tornar atleta olímpica. Foi aí que começou essa jornada do sonho olímpico. E eu vim para Portugal, tive esse acesso, treinei com essas pessoas, vi como é que eles se portavam, e aí eu tive mais a ambição e a convicção de que era exatamente isso que eu queria para a minha vida. Eu quero estar nesse ambiente para poder um dia me tornar atleta olímpica. E aí eu costumo dizer que tudo faz parte de um plano muito maior que muitas das vezes não entendemos, que quando eu vim para Portugal, treinei 3 meses, cheguei aqui lançando 13 metros. Após 3 meses, lancei 15 metros. Tive um resultado incrível para aquilo que era, para aquela altura, né, há 11 anos atrás. E eu tive o convite, né, de poder um dia representar a seleção. Porque eu não tinha eu costumo dizer que eu não era atleta profissional no Brasil, eu me desenvolvi como atleta profissional aqui em Portugal. Lá no Brasil eu era apenas uma praticante, né, uma amadora, alguém que realmente acreditava, tinha esse sonho e queria me desenvolver como atleta. Mas não era profissional, me desenvolvi aqui em Portugal. Mas tem aqui um pormenor
que eu pulei aqui essa etapa de que quando eu vim para Portugal eu fiquei 3 meses. E regressei ao Brasil. Juntei tudo que eu precisava, tudo que eu tinha, mais uma vez. Mochila, dentro de uma mochila. E eu falei pro treinador, eu preciso, é aqui que eu tenho que me desenvolver, aqui é o meu lugar. É aqui em Portugal que eu quero me destacar, é aqui em Portugal que eu quero fazer a diferença, é aqui em Portugal que eu quero impactar pessoas, é aqui em Portugal que eu quero ser alguém que realmente vai fazer a diferença. E o treinador, eu lembro que ele achou um absurdo, porque lá está, eu tinha 18 anos. Eliana, como é que você tem toda essa certeza da sua vida? Mas, mais uma vez, né, tipo, ele não tinha noção do que uma criança de 12 anos ter tomado a decisão de sair de casa. O que era 18 anos? Já era uma adulta, madura, desenvolvida. Já era aos 12, quanto mais aos 18. Imagina aos 18. Aí voltei para o Brasil, juntei tudo ali em um ano. E, obviamente, com algumas dificuldades, né, eu tinha algumas pessoas que acreditavam nesse sonho e que fizeram a diferença. Tive pessoas que disseram, Eliana, não, vamos apostar, o que é que você precisa, né? E eu tive ali alguns apoios financeiros, por exemplo, de uma grande amiga, a Marise, que olhou para mim e disse assim, Eliana, o que é que você espera da sua vida? Eu lembro, eu trabalhava nessa universidade porque eu fazia desporto e bem-estar, o curso de educação física. E eu já trabalhava ao mesmo tempo, então eu estudava, trabalhava e treinava. E eu dei suporte a algumas pessoas naquela altura, pessoas que iam praticar atividade física. E ajudava através de uma assessoria desportiva, que eu estava sendo como estagiária. E eu lembro que eu fiz várias amizades, e uma dessas minhas amigas olhou para mim e disse, Eliana, o que é que você quer para a sua vida? Eu te vejo tão esforçada em tudo, o que é que você anseia ser? E eu disse, Marise, eu quero ir para Portugal, porque eu vou me tornar uma atleta olímpica. E ela não tinha noção do que era aquilo. Ela disse, mas você já tem a passagem? Eu disse, não. E quando é que você vai? Como assim? Eu só tenho um sonho. Eu tenho certeza que eu vou voltar para Portugal para poder me desenvolver como atleta. E ela disse assim, pois é isso que você quer para sua vida, então eu vou te dar a passagem. Então, foi a Marise, uma grande amiga, acreditou nesse meu sonho, impulsionou, e hoje eu estou aqui vivendo tudo isso em Portugal. Porque uma pessoa acreditou. Numa miúda. E tu voltaste para Portugal e foste novamente para Leiria. E fui novamente para Leiria, exato. Desculpa interromper, deixa-me só fazer aqui uma passagem que eu acho que é muito interessante isto ficar registado. Até porque eu, sendo especialista em programação neurolinguística, que é a ciência que estuda a arte da modelagem, não é? E tu falas aqui, e falaste-me anteriormente também, que quiseste estar com os melhores, quiseste estar com os olímpicos, quiseste perceber como é que eles vivem. E há bocado, antes de nós começarmos a gravar, tu disseste-me perceber o que é que eles comem. E isto é muito importante. E por isso eu achei que era bom eu deixar isto aqui registado. Se tu queres ser um dos melhores, aprende como é que os melhores fazem. E faz igual. Começa por fazer igual para depois um dia conseguires fazer ainda melhor. É isto, não é, Eliana? Depois, ao longo dessa minha jornada e hoje, sendo uma atleta profissional e já tendo vivenciado, estado em inúmeros ambientes, vivenciado muitas e muitas experiências da alta performance, eu percebo que não há segredo, todo mundo faz a mesma coisa. Tem um padrão para que você possa, por exemplo, ser um atleta olímpico. A disciplina, o que você come, quantas horas dorme, ou seja, esses pormenores que faz parte, né, de um atleta, de alguém que pratica. A ciência está descoberta, não é? Pronto, exatamente. E então eu observava essas pessoas, porque eu sabia que não havia muito segredo para chegar lá, porque eles já fizeram o percurso. É isso, já está inventado. Eu às vezes até dou o exemplo de, ok, foi inventada a lâmpada elétrica, não é? O Thomas fez isso e muito bem. A partir daí, já ninguém foi começar do zero. Já começaram daquilo que ele já tinha construído. E com a nossa disciplina, com a nossa consistência, qualquer que seja a nossa área que queiramos fazer, algo já foi inventado. Isso. Então vamos modelar, vamos fazer e depois é adaptar
àquilo que melhor se ajusta à minha realidade e à minha pessoa, não é? Ok, se tenho que comer mais disto, menos daquilo, dormir se calhar um bocadinho mais, há quem chegue a dormir 8 horas, há quem só precise de 7, há quem precise de 9. Sim. Então eu vou-me ajustar e isto é muito importante. Exato, olha, vamos para o cenário competitivo. Eu já falei com atletas campeões olímpicos e pessoas que não chegaram ainda lá. E eu percebo que até os campeões olímpicos, eles sentem o nervosismo, eles sentem aquela ansiedade, aquele receio, aquela dúvida, se é possível, duvidam muitas das vezes da sua própria capacidade, mas a diferença está com o que você faz com aquelas emoções, com aquilo que você está a sentir. O Nelson Évora, por exemplo, eu lembro de uma conversa que tivemos e ele disse que usa todo o nervosismo dele para arrebentar naquele salto que ele vai fazer. Ele costuma tá com aquele nervosismo e ele diz, aguarda aí, espera, vamos para o momento certo, não é agora, é naquela hora que eu estiver ali a correr para saltar que você pode aparecer. E eu percebo que até os atletas campeões mesmo, eles sentem aquele nervosismo. A diferença é com o que você faz com aquele nervosismo, com aquela ansiedade, com aquele turbilhão de conversas que está na nossa mente, onde é que você guarda cada uma delas para que na hora certa sejam liberadas a que realmente vai fazer você ter uma boa performance. Temos aqui o segredo do Nelson. E qual é o segredo da Eliana? O que é que tu fazes com os nervos e com a ansiedade? Olha, eu de facto já tive muita dificuldade nesse aspecto, né, de controlar as minhas emoções, mas hoje costumo dizer que estão muito bem resolvidas. Hoje eu compito de uma forma muito mais empolgante, porque eu trabalhei a nível psicológico, né? Eu tenho, inclusive, o professor Duarte, que é alguém que me acompanha nessa área mental e que tem ajudado-me a colocar exatamente cada emoção no seu lugar e a despertar elas na hora certa. Então, hoje eu penso de uma forma diferente, compito de uma forma diferente. E consegues usufruir muito mais, não consegues? Muito mais, exatamente. Por exemplo, os próprios Jogos Olímpicos, eu estive na minha melhor forma em todos os aspectos, né? Tanto a nível mental como a nível físico. O meu primeiro objetivo nos Jogos Olímpicos era passar a final, né? É a primeira etapa de qualquer atleta que está ali a competir. Obviamente, não sendo possível, eu disse, ok, então vamos ser semifinalista. Vamos ficar aqui entre as melhores. Estamos aqui vamos ficar entre as 15 melhores para obter esse carimbo de ser semifinalista. Foi assim o meu melhor desfrute, foi a minha melhor performance. Eu estive na minha melhor forma em todos os aspectos, porque antes disso preparei-me a nível mental e a nível físico. Obrigada por teres trazido aqui esta questão da preparação mental. Ontem iniciei um processo com um jogador de futebol e ele estava-me a dizer que já não era feliz a jogar. E eu disse assim, tu não achas que isso é tão injusto? Como é que nós nos deixamos dominar pelas nossas emoções ao ponto de deixarmos de sentir prazer ao fazer a coisa que mais amamos? É exatamente isso, é a falta de propósito. Lá está, hoje nós atletas, por vezes martelamos muito, nos machucamos muito por dentro, porque queremos só números, performance, e não tem um propósito, uma lógica, o porquê de estar fazendo aquilo. Volta à essência, volta ao início, aquele entusiasmo, aquele frio na barriga que você sentia ao entrar na pista, ao entrar no campo de futebol. Eu tenho certeza que todos nós, atletas da alta performance, que hoje vive disso, já sentimos isso. Aquela alegria, aquele entusiasmo da primeira viagem, o estágio de treinamento, o estar em grupo com outros, sabe? Então, a questão é que nós nos machucamos muito por vezes, sabe? Nos colocamos uma pressão desnecessária. E mais uma vez, tenha um propósito naquilo que você está a fazer, que você verá que quando você atingir uma meta, um objetivo, vai continuar fazendo sentido. Porque quando você só tem um objetivo, uma meta, e você concretiza aquilo, fica o vazio. Por quê? Porque já conquistei, o ser humano, pronto, já conquistei, então... E agora? E agora? Vem aquela pergunta. E quando você tem um propósito, não.
Um propósito, ela está constantemente colocando em circunstâncias que estão a te desafiar e a fazer sentido. Porque o propósito acaba por ser muito maior do que aquele objetivo de conseguires aquela medalha, não é? Está muito acima daquilo que nós temos a consciência do que é, o porquê que nós fazemos. E lá está. No meu caso, quando eu associei o que eu faço a um propósito de vida que não é sobre mim, é sobre as pessoas, é sobre quem está do outro lado a observar, é sobre aquela criança que observa e diz assim, Eliana, como é que você conseguiu? Que percurso você fez? Como é possível conciliar os estudos com a prática do desporto? Isso para mim é que vale a pena. Entende? Porque estamos sempre, constantemente sendo observados. E dás o teu testemunho, e mais do que testemunho, dás o teu exemplo, não é? E as pessoas aprendem pelo exemplo. Eu tenho muitas, mas muitas histórias de crianças, jovens, mães, que inclusive manda-me mensagem nas redes sociais a dizer, olha, Eliana, a minha filha entrou na universidade através do seu exemplo, porque ela acreditou, entrou no desporto, praticou desporto e acreditou que era possível conciliar. Eu tenho inúmeros exemplos de crianças que, quando eu vou nos outros países competir, elas estão ali e me fazem perguntas de como é que eu consegui para chegar onde eu cheguei, né? E às vezes nós somos ingratos porque a gente tem a oportunidade no desporto de ter acesso a viagens, a estar em ambientes que para muitos é apenas um sonho impossível, e nós estamos ali e somos ingratos de desvalorizar, por exemplo, as oportunidades que o desporto nos proporciona por vezes. É verdade, e concordo contigo que às vezes somos ingratos, mas outras vezes também as nossas emoções não estão muito alinhadas com aquilo que nós estamos a fazer e nem sequer conseguimos usufruir do momento. É verdade. E lá está. Eu acredito que há técnicas, né, que podem nos ajudar a desenvolver na verdade, a organizar essas emoções, né, a colocar Por isso é que o treino mental é tão importante, não é? Muito, muito. E cada vez mais, né, temos visto a necessidade desse equilíbrio, tanto fora como Sim. dentro do desporto, né? Esse equilíbrio mental. É fundamental. É fundamental. Fundamental. Gostava de te perguntar, como é que é uma preparação de 10 anos pós-olímpico? Já há escolhas, há decisões que tu tens que tomar, há coisas das quais tu precisas de abdicar. Como é que foi esse teu crescimento ao longo dos 10 anos? Olha, partir desse princípio de que eu precisava treinar de forma incansável. E o incansável, obviamente, era ali estar constantemente sobre a disciplina, né, com o comprometimento, a certeza de onde eu queria chegar. E, obviamente, que essa preparação é desde a questão mental, da questão da alimentação, né, tipo, o nosso equilíbrio no dia a dia. Eu, obviamente, em 10 anos, eu tive muitas dificuldades que me fizeram repensar se realmente eu queria aquilo, né, se realmente valeria a pena realizar esse sonho que parecia tão distante em meio às dificuldades que eu estava a passar naquela altura. Mas é não perder o foco, é você ter visão de futuro, onde você quer chegar. Então, ter tido essa visão de onde eu queria chegar, de como eu me via há 10 anos à frente, é o que me movia e que ajudava a passar por essas dificuldades na qual eu ia tendo, né, ao longo dessa minha jornada. Às vezes é mais fácil nós pensarmos, isto é difícil, então não é para mim. É verdade. E parece tão distante, né? Você olhar assim, 10 anos, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Essas perguntas, inclusive até hoje eu me faço, tipo, o que eu quero, onde eu quero estar, onde eu quero estar daqui a 5 anos, né? Dentro e fora do desporto. Então, o que eu preciso fazer? Para estar lá. Para estar lá. É fundamental nós criarmos estes objetivos e estas metas na nossa mente. E como é que é pisar o campo olímpico? Uau! Em Paris, Uau. Foi incrível, não é? Como eu disse, foi uma realização pessoal e profissional. Eu desfrutei dos Jogos Olímpicos, eu percebi, e lá está, e quando eu conquistei, quando eu tive a certeza que eu era atleta olímpica, que eu carimbei ali o meu passaporte,
eu não senti o vazio, porque lá eu vi como um propósito de vida. Não é só sobre estar aqui. É a partir daqui, o que é que vai ser? O que vai ser agora? O que é que vai ser agora? Exatamente, é continuar essa jornada. E aí, nos Jogos Olímpicos de Paris, eu fixei mais um objetivo, que era um dia ser campeã olímpica. Então, mais uma vez, estabeleci uma meta, um objetivo. Tenho uma visão de futuro de que em Los Angeles, no próximo Jogos Olímpicos, eu quero estar lutando por uma medalha. Nós vamos estar todos a apoiar a Eliana. Já estou lá, Eliana. Já estamos lá todos a apoiar-te e com certeza. Não, obrigada. Eu lembro que após a prova nos Jogos Olímpicos, eu fiz algumas ligações para algumas pessoas que foram importantes, né, ao longo dessa jornada, porque nós não fazemos nada sozinhos, né? Precisamos constantemente uns dos outros. Eu costumo dizer que por mais que uma pessoa... ao longo da sua jornada, várias pessoas vão passando pela sua vida, mas nem todas permanecem. Mas cada uma tem um propósito ali naquele momento da sua vida. E tá tudo bem, mesmo que aquelas que saíram da sua vida. E é incrível ver que durante a minha jornada, muitas pessoas, né, foram importantes, impulsionaram o meu sonho, acreditaram e perceber que umas estiveram lá e outras não, porque cada um cumpriu com a sua missão. Mesmo as pessoas que não te apoiaram, Eliana, elas estavam lá para tu dares o salto e para te tornares mais forte. Não, inclusive hoje, essas pessoas que... Eu costumo dizer que não é que elas não apoiaram, elas tiveram medo. Elas queriam melhor para ti, com toda a certeza. Exatamente. Coisa que eu nunca tive era medo de tomar decisões, de sair de casa, de arrumar minha mochila e ir para uma nova etapa da minha vida, ir para um outro nível. Eu nunca tive medo. Agora, as pessoas que me cercavam tinham algum receio e estava tudo bem, porque elas olhavam para mim como uma criança, como uma miúda, que eras, né, corajosa, como assim? Hoje em dia elas, pelo contrário, dizem: Eliana, que bom que você tomou aquela postura, mesmo quando eu não entendia, mesmo quando eu não queria que você avançasse. Porque hoje você ensina-me de que realmente não devemos estagnar, não devemos duvidar da capacidade que nós temos. E que os nossos resultados não podem estar dependentes de circunstâncias, de pessoas, do que eles falam, das opiniões dos outros. Nós temos que ter convicção e certeza do que carregamos, do que queremos. Né? E foi essa certeza que nunca eu pus dúvida. Essa certeza de quem eu queria ser, de onde eu queria chegar. Assumir o nosso poder pessoal, não é? Eu quero isto, independentemente das condições externas. Exatamente. Que é aquilo que eu não controlo, mas o que eu controlo, aquilo que eu quero, eu vou fazer. Exatamente. Eu vou fazer. Há uma lesão no meio destes anos de preparação, não é? Há uma lesão no pulso. Foi como é que eu posso dizer? Uma dificuldade que ao longo dessa jornada de 10 anos, antes dos Jogos Olímpicos, me fez tomar uma nova decisão, que foi... Eu me lesionei, precisei fazer uma cirurgia e tive ali que tomar uma decisão de mudar de treinador, de mudar de cidade, né? Foi quando eu saí de Leiria e fiz essa minha transição para Lisboa. Foi um momento muito difícil da minha carreira, foi um momento que inclusive eu pensei, como eu disse, repensei sobre se valia a pena ou não, se eu deveria continuar ou não, mas o facto de estar cercada de pessoas que apoiavam, pessoas positivas e pessoas inspiradoras, que disseram: Eliana, isso é só mais uma situação que vem para te testar. Né? Não vai desistir agora. Inclusive, uma das pessoas que mais me apoiou nessa jornada foi o meu marido, né? Que disse: olha, não desiste, vamos realizar o seu sonho olímpico, vamos estar junto lá, e seja o que for, o que tivemos que passar e tomar de decisão, nós iremos fazer. E então, pronto, tive que mudar de treinador. Atualmente eu treino com o Vladimir, é um treinador que vive aqui em Lisboa,
e durante um ano eu estive nessa corrida Leiria-Lisboa, conciliando aí os treinos, as competições, a minha preparação, e foi um momento muito desafiador, mas que me fortaleceu mais uma vez. Eu acho que qual é o atleta que não tem esses percalços, né, de lesão, que é só, que passa, que tá tudo bem, faz parte. Nem podias passar uma carreira inteira sem te lesionar. Exatamente, inclusive eu me sinto no privilégio, né, na vantagem de ser uma atleta que vive de alta performance e que só teve uma lesão ao longo de 10 anos. Uma lesão que realmente me fez parar, portanto, estou na E mais uma vez podes dar outro exemplo. Eu lesionei-me, eu fui operada e continuei, portanto, quando estás a inspirar os novos atletas, é mais um exemplo que podes dar de superação, de resiliência. Exatamente, olha, fizeste-me pensar agora que é verdade, nós temos vários aspectos, atitudes, postura que nós fazemos que por vezes é um impulso para alguém que está nos assistir ou a nos observar. E eu lembro que depois da minha cirurgia, a médica que fez a cirurgia, ela foi incrível, e eu lembro quando eu estava sendo anestesiada, ela disse-me que estava formando um pulso de ferro. Ela disse que iria ajudar-me a ter um pulso de ferro para que eu voltasse ainda mais forte. E uau, aquilo ali me inspirou ainda mais. Ou seja, mais uma vez, eu tive a sorte, o privilégio de estar cercada das pessoas certas, de profissionais incríveis que estavam constantemente... De uma médica que trabalhava com ferro. Exato. Essa médica, ela falou isso e me inspirou até hoje. Inclusive, é uma grande amiga, virou uma amiga, porque depois que eu voltei, né, da cirurgia, fiz toda aquela recuperação com fisioterapia, eu percebi que o meu pulso estava ainda mais forte, estava mesmo, não tinha, era inclusive o pulso da mão onde eu lanço, e eu não tive nenhum problema pós-cirúrgico, e até hoje está aqui resistente, muito mais forte, coisa que inclusive alguns dentro do desporto disseram que era o fim da minha carreira. Né? Aquela cirurgia, aquele procedimento provavelmente não voltaria. Mas tu acreditaste. Mas e olha que não és a primeira pessoa que me fala que depois de uma cirurgia voltou mais forte, até porque a fisioterapia, há tanta incidência no reforço muscular, não é? Sim. Que se calhar exercícios que antes não se faziam, acaba por ser ali alguns meses de trabalho intensivo no reforço muscular, e já mais atletas me falam que depois de cirurgias voltam mais fortes. Olha aí, estás a ver? Sim. Acho que a medicina tem evoluído, né, em todos os aspectos. Então, por exemplo, um dos assuntos que também é falado dentro do desporto, que antes era visto como um problema, era a própria gravidez, né, a impossibilidade, por exemplo, de voltar após uma gravidez, e a gente tem visto aí... E temos a Carolina, que esteve aqui no episódio passado e que nos deu o testemunho dela, não é? Exatamente, olha, a própria Carolina e tantos outros que eu conheço que voltaram depois de uma gravidez e estão aí na alta performance. E depois também é o que tu acreditas. Exatamente. A nossa mente, ela funciona conforme os estímulos que você... conforme os estímulos que é dado. Então, você cria um cenário na tua cabeça. Então, é aquilo que você vai viver. É o poder da visualização. Isso faz a diferença. Eu vou-te contar isto e eu tenho a certeza que ele vai ficar muito orgulhoso quando ouvir o episódio. Tem um atleta, ele é atleta de hóquei patins e ele partiu a perna em fevereiro. E partiu a perna e ele tinha objetivos para esta época. E um dos objetivos dele era ir ao europeu de hóquei patins. Mas partiu a perna e inicialmente aquilo que lhe foi dito é que ele só voltaria em setembro. Depois houve uma nova revisão da situação dele e então já viria ali mais junho, mas o europeu seria impossível. Sabes onde é que ele está hoje? Nossa, onde? No europeu. Uau! Porque ele nunca desistiu, ele acreditou e ele dizia-me: Filipa, eu vou estar no europeu. E eu às vezes nas sessões eu até ficava um bocadinho, não sei se posso validar esta ideia dele, porque depois pode gerar frustração, há sempre aquele receio, não é?
Mas ele dizia-me com toda a convicção. E ele trabalhava visualização, ele fazia tudo aquilo que o fisioterapeuta lhe mandava fazer e mais ainda. Voltou a competir muito antes do tempo e hoje, esta semana, está no europeu. Portanto, é aquilo que nós metemos na nossa cabeça. Uau! Eu hoje, com todo esse trabalho que eu tenho feito a nível mental com o professor Duarte, eu percebo que a capacidade que nós temos de impulsionar um resultado está tudo na nossa cabeça, já está em nós. Né? Eu tenho uma técnica, por exemplo, que é a intenção e emoção. Ou seja, quando você quer realmente ativar aquele modo competitivo, você pode ativar em qualquer momento. Então eu espero para ativar quando eu entro no círculo para lançar. Intenção e emoção. E é impressionante como essas duas palavras, quando desperta em mim, parece que é uma Eliana competitiva que eu desconheço. Sim. Porque tá ali para lançar. Praticando e fui praticando e encontraste hoje... essa ferramenta e agora quando chegas ao momento Exatamente. A mente é incrível. Obviamente que existe toda uma estrutura física, existe uma lesão, claro que existe uma lesão. Agora faz diferença se tu acreditas que vais recuperar da lesão ou se preferes, não, agora tenho a lesão, já sei que vou estar parado durante 8 meses, 9 meses, 10 meses e então vais-te acomodando àquilo que é um prognóstico quando tu podes e tens o poder de transformar isso. Exatamente. Eu quando entendi que os meus resultados não poderiam estar dependentes de circunstâncias nenhuma, quando eu fiquei sem clube, por exemplo, era uma dificuldade que estava diante de mim, mas não me limitei àquilo. Eu disse, eu não vou perder o foco do que eu quero fazer, que é lançar 20 metros. É lançar o mais longe possível. Então, eu não coloquei os meus resultados, aquilo que eu queria, em circunstância. E pensar dessa forma me fez manter-se até hoje, por exemplo. Eu estou aqui porque eu quero estar porque aqui. Eu acredito. E consideras, disseste-me isto, que estás numa das tuas melhores fases. Exatamente, em todos os aspectos. E que incrível. E que bom. Incrível. A chegar aos 30 no teu melhor. Ah, é verdade, é verdade. Quero fazer mais uns Jogos Olímpicos em Los Angeles. Vou estar com os meus 32. E a idade é apenas um número, não está no nosso físico, não está na nossa mente, é apenas um padrão que estabeleceram, mas não necessariamente precisamos nos fixar naquilo, né? A própria Patrícia, por exemplo, em conversa com ela, já me disse, ela não se limita à idade ou... Claro, é um exemplo. É um exemplo incrível, é uma grande amiga que hoje eu tenho como referência dentro do desporto e que foi com ela que eu aprendi muita coisa. Eliana, completa aqui esta frase. Para ti, a superação é? Uau! É tão complexo. Mas a superação é você estar acima dos limites. Estar acima dos seus limites, da sua capacidade, daquilo que você pode fazer. E o nosso corpo não conhece limites, pai não? Não. Tudo é treinável. Eu costumo dizer, as pessoas olham para mim por vezes e dizem assim, Eliana, é muito difícil isso que você faz. Tudo é treinável. Tudo é treinável. É impressionante. Eu sei, lá está, como disseste, temos que ter cuidado no que alimentamos no outro, né? Porque eu sei que nem todo mundo vai ser atleta olímpico. Sabemos disso, sabemos que há milhares de adolescentes ali a praticar atletismo, a praticar desporto em diferentes esportes, e você sabe que nem todos vão chegar no auge, né? Nem todos vão ser campeões, mas a diferença é com a forma como você encara e até onde você pode se levar como atleta durante aquela jornada, durante aquela prática desportiva. Eu costumo dizer, vê lá se concordas com isto, eu costumo dizer, compara-te contigo próprio e para tu perceberes onde é que estás a chegar, pensa o que é que conseguiste hoje e amanhã tenta um bocadinho melhor e no dia a seguir um bocadinho melhor, porque se tu te fores comparando contigo próprio e com o teu processo, então percebes se te estás a superar e se estás a melhorar. E aí percebemos que estamos constantemente evoluindo. Evolução. Em evolução. E evolução. Já paraste para observar, quando você compara com você e você percebe o que você fez hoje e amanhã você percebe que houve ali uma evolução. Isso... E quando nós paramos para olhar onde é que eu estava há 6 meses atrás,
há um ano atrás. E onde é que eu estou agora, não é? É incrível, é por isso que eu digo que tudo são fases, sabe? Não tem nada nessa vida que dure para sempre. Então, pensar dessa forma e quando você está diante de uma dificuldade, você sabe que ela vai passar. Eu lembro mais uma vez que quando eu estava chorando de saudade dos meus pais, de casa, eu me agarrava a um travesseiro, começava a chorar, mas percebia, tinha a consciência de que aquilo ia passar, de que era só uma fase. Então eu torcia para que a noite passasse e o dia chegasse. E quando eu percebia que logo na manhã eu já não estava a chorar e nem estava com aquele sentimento que eu estava logo à noite, eu percebia, uau, passou. Passou. E então hoje, quando eu estou diante de uma dificuldade, quando me aparece um problema, eu percebo, tenha calma, vai passar. O que é que eu se posicione? O que é que eu tenho que fazer? É algo que depende de mim? É algo que eu controlo? Vamos fazer. Se eu não controlo, deixa fluir. Deixa fluir. Eu acho que a vida se estrutura dessa forma. Se você olha para o seu passado, como tudo fez sentido para você estar hoje, onde você está hoje. Pode fazer no momento, mas depois mais à frente nós vamos perceber as coisas fizeram sentido desta forma. Exatamente. Todos nós, sejamos atletas ou não. Oi, Eliana, hoje tens 28 anos. Imagina que tinhas a capacidade de ir lá atrás, encontravas-te com a Eliana de 12, o que é que lhe dizias? Estás pronta? Vamos de novo nessa jornada. Uma mensagem para quem nos ouve, que conselho é que gostavas de deixar às pessoas que ouvirem este podcast? Olha, eu agradeço pela oportunidade, eu espero que a minha história, o que foi dito aqui, possa inspirar outras pessoas, possa impactar vocês que estão aí a nos assistir. E o que eu digo é, seja útil na vida de outras pessoas, né? Foque naquilo que realmente importa. Eu costumo dizer que o mais importante em nossa vida são as pessoas. Então, onde quer que você esteja, no ambiente que você esteja, no cenário que você esteja, impacte alguém que está ao seu lado. Seja útil na vida dessa pessoa que está ali a observar, que está ali de alguma forma atenciosamente a ouvir aquilo que você está a falar e a observar aquilo que você está a fazer. Seja útil, pois o mais importante são as pessoas. Que incrível e que inspiração, Eliana. O que é que fica deste episódio com a Eliana? Em primeiro lugar, agarra as oportunidades que te surgem e rodeia-te das pessoas certas. Isto é o mais importante. Encontra o teu propósito, a tua essência, aquilo que te faz efetivamente vibrar com o teu desporto, com a tua modalidade. Depois, por outro lado, compreende, entende, liga-te às tuas emoções e conversa com elas. É fundamental nós fazermos esta ligação e tratar as nossas emoções como se fossem nossas amigas. Há aqui uma frase extremamente importante da Eliana: precisamos uns dos outros. E a Eliana termina da forma que eu também vou terminar: torna-te útil na vida das outras pessoas. Eliana, obrigada. Eu vou-te dar um elástico, eu ofereço uns elásticos a todos os meus convidados. Eu vou-te dar o elástico azul e vou-te dar o azul porque para mim azul é serenidade. E no meio de toda a tua resiliência, superação, determinação, eu vejo uma Eliana serena. E olha, o céu não é o limite, o céu é azul. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Eu costumo dizer mais uma vez, estamos constantemente aprendendo uns com os outros e também o facto de estar aqui me fez despertar algo, naquilo que você falou, despertou algo muito especial em mim. Temos aqui algumas coisas em comum, né? Como também saíste de casa com 12 anos e para mim também estar diante de alguém que venceu na vida, de alguém que fez a diferença na vida de outras pessoas é inspirador. E somos nós mulheres, temos que pensar dessa forma, né? Quantas outras mulheres estão aí precisando de mulheres empoderadas, mulheres que nos inspirem, mulheres que realmente possa nos unirmos e fazer a diferença na vida de umas das outras. E você faz parte agora desse meu ciclo. Muito obrigada. Obrigada, Eliana, e eu tenho a certeza que ainda vamos fazer mais coisas juntas. Esperamos que sim.
Obrigada por estares desse lado, por assistires a mais um episódio inspirador. Conto contigo na próxima semana. Até já!